Queridos, que mensagem nós podemos tirar destas leituras para a nossa vida? Que lições nós podemos tirar? Nós já estamos no 6º mês, na 6ª semana da Páscoa. Já estamos terminando o tempo pascal. A liturgia da palavra começa a focalizar, da agora em diante, muito a questão do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse domingo próximo nós celebramos a Ascensão do Senhor, depois Pentecostes. Vai se fechando. A liturgia coloca, exatamente no Evangelho, Jesus despedindo dos seus discípulos, um longo discurso que Jesus faz. Na Quinta-feira Santa, nos anos, Jesus reúne com os seus discípulos. A morte para Jesus já se vai sendo cada vez mais uma realidade. E ele começa a despedir dos seus discípulos. Nesse despedir, ele deixa uma espécie de umas últimas recomendações. Os últimos pedidos que Jesus faz. Entre eles, Jesus faz umas exortações. Jesus vai falar: olha, vocês vão ter que manter firmes. Eles vão me crucificar. Eles vão me matar. E vocês também vão passar por isto. E os discípulos ficaram todos desconcertados. Como que nós vamos enfrentar as dificuldades da vida se o nosso mestre vai morrer? Como que nós vamos enfrentar agora a vida sozinhos? Jesus fala: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um defensor. Jesus dá o nome do Espírito Santo como defensor, paráclito, defensor, o Espírito da verdade. Defensor, aquele que nos defende, nos guia, nos protege. Para o mundo, a morte de Jesus foi um fracasso, acabou. Mas não aniquilou Jesus, não. O Espírito o ressuscitou. Jesus vai deixar essa confiança para os seus discípulos, essa esperança. Olha, mesmo que parece que o mundo é para nós um fracasso, aquilo que nós estamos tentando fazer, o amor ao próximo, o respeito ao outro, parece ser um pingo d'água diante de um oceano de violência, de guerra. Não percamos a esperança e a confiança. Vamos vencer com esse Espírito da verdade, Espírito Santo que o bom Jesus enviará. A primeira leitura mostra já a ação desse Espírito Santo. Logo no início, a igreja ela ficou muito fechada em Jerusalém. Logo depois da morte de Estevão, um diácono, houve uma severa perseguição aos cristãos, principalmente os de origem grega, que tinham convertido ao cristianismo. Houve uma perseguição violenta em Jerusalém, e esse povo precisou fugir de Jerusalém, senão morria como muitos morreram. Estevão, tantos outros cristãos morreram. Filipe, na leitura que nós ouvimos hoje, na primeira leitura, ele também fugiu. Ele foi para onde? Foi para Samaria, uma região considerada pagã. Os judeus não gostavam dos samaritanos. E ali eles acolheram a palavra de Deus. A primeira parte da primeira leitura mostra a ação de Filipe. Curava, expulsava os demônios, e fazia uma ação que era a mesma ação de Jesus.
e diz assim: todos ficavam alegres com a presença de Filipe, e eles acolheram o ensinamento de Filipe. Aí aparece uma segunda parte. Os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo que o povo da Samaria acolheu bem a palavra, foram lá para confirmar o batismo que Filipe tinha feito. Daí a origem até hoje que nós celebramos na igreja o sacramento do crisma. O padre faz o batismo, o diácono, depois no dia do crisma, quem vem? O bispo, né, vem confirmar, vem ungir e vem impor as mãos, que era o gesto da ação do Espírito Santo. Confirma. E aí sim, receberam o batismo e o crisma. Qual a lição que nós podemos tirar disto, queridos? Não existe cristãos avulsos. Cá eu com minha fé, vocês podem se virar para lá. Não existe esta realidade. Existem cristãos de comunidade. Existem cristãos ligados a uma comunidade, ligados à igreja. O povo, os cristãos da Samaria, foram confirmados pelos cristãos de Jerusalém. É uma igreja só. Não tem um povo de Jerusalém, um povo da Samaria e da Palestina. Não. Se forma uma unidade. E até hoje perpassa esta unidade, perpassa esse sentimento. O Espírito que nos une, Espírito Santo de Deus. A segunda leitura, mais uma vez, foi proclamada já há vários domingos que nós estamos ouvindo esta leitura da primeira carta de São Pedro. São Pedro escreve para uma comunidade, para as comunidades da Ásia, o povo dispersos, principalmente os empregados que tinham também saído de Jerusalém. Eles sofriam muito a perseguição, sofriam muito por causa que eles eram cristãos. Pedro exorta: olha, mantenham-se firmes, é melhor morrer fazendo bem do que fazendo mal. A consolação que Pedro faz: é melhor morrer fazendo bem do que fazendo mal. Então, o dia de hoje nos chama atenção para esta ação de Deus no mundo. Uma ação que a gente às vezes nem enxerga, mas está aí. O Espírito Santo que impulsiona a igreja, que fez com que ela caminhasse já esses 2000 anos, está de caminhada. E a gente tem que estar sempre com o coração aberto para acolher. Assim como a comunidade de Jerusalém precisou ser dispersa por causa da perseguição, a gente tem que tirar a lição também para a nossa vida. Nem todas as tragédias da nossa vida pode ser uma fatalidade. Pode fazer parte do projeto de Deus. Tinha um senhor na minha cidade, lá em Minas, ele muito brincalhão, ele não era muito de frequentar a igreja, não. Uma vez ele teve um acidente de carro, ficou quase morto. Passou por um perigo, tratamento muito sério no hospital. Depois, um dia visitando, ele falou: ô padre Vilmar, se eu morrer agora eu vou direto para o céu, que eu nunca rezei tanto na minha vida quanto esses dias. Às vezes uma tragédia, como Paulo, precisou cair do cavalo para acordar. Os cristãos de Jerusalém, talvez pelo impulso mesmo do Espírito Santo, foram perseguidos e precisaram sair de Jerusalém. Nessa saída, é claro, a igreja foi se espalhando. Talvez se não fosse essa perseguição, a igreja católica, o cristianismo teria se tornado uma pequena seita lá em Jerusalém. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes uma ação nossa acontece, a gente às vezes reclama com Deus, mas pode fazer parte do projeto de Deus. A gente tem que estar sempre com o coração aberto para acolher a ação do Espírito Santo em nós. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a estar sempre em comunhão com a nossa igreja, que Nossa Senhora, a Mãe do Bom Jesus e nossa Mãe, nos ajude a ser verdadeiros discípulos do Bom Jesus, discípulo missionário do Bom Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine, continue iluminando a igreja,
nos impulsionando para os caminhos certos do Pai. Amém? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.